capítulo de número 1 de Ezequiel é o conhecido como o chamado de Ezequiel. O capítulo 1, Deus vai se revelar para ele. Ele está diante do rio Quebar. Ele olha para mim, isso aqui é forte. Ele foi levado para o cativeiro com 25 anos. Ele passa 5 anos trabalhando como escravo, pegando argila, levando para a fornalha. 5 anos falando, Deus, por que eu estou aqui? Deus, silêncio. 5 anos perguntando por que eu estou passando por isso? Deus, em silêncio. Foram 5 anos como escravo, vivendo algo totalmente contraditório daquilo que ele projetava viver. Enquanto ele está vivendo 5 anos de sofrimento, Deus, nesses 5 anos, não fala. Deus fica em silêncio. Quando dá 5 anos, ele faz 30 anos, o capítulo 1 diz, no ano 30º. Esse ano 30º não é o ano do rei. É quando Ezequiel faz 30 anos de idade, que é a idade do sacerdote, que ele seria ungido sacerdote, mas ele está dentro da Babilônia. E quando dá 30 anos de idade, parece que o sonho dele se rompeu, mas eu não sei se você pega, tem momentos que Deus permite aquilo que nós projetamos, que nós sonhamos, dar errado, para que nós possamos viver, não aquilo que nós queremos, mas a projeção do alto. Nós só vamos viver, às vezes, a projeção do alto, quando aquilo que nós queremos viver, projetamos viver, às vezes desaba. Às vezes dá errado, a gente diz que é o diabo, e o céu está olhando para baixo dizendo, foi eu. Às vezes a gente luta, faz de tudo, insiste e não acontece, e a gente fica dizendo, Satanás, meu amigo Marcos, e o céu diz assim, não, foi eu. Tem portas que é o próprio Deus que fecha, tem pessoas que é o próprio Deus que tira do nosso caminho, tem aliança que é o próprio Deus que, meu Deus, aleluia. Nesse período, é o pior ano, é o pior momento da vida de Ezequiel. Ele tem 30... Deixa eu arrumar aqui a tela que vai ficar escura. Vamos lá, minha filha. Ele tem 30 anos de idade. Agora, quando ele faz 30 anos de idade, o céu se abriu. Ele está dizendo, eu estava no meio dos cativos, perto do rio Quebar, e os céus se abriram. No pior momento da vida dele, Deus está abrindo os céus. E Deus não abre os céus dentro de Judá, que era o normal. O âmbito comum é Deus se revelar dentro de Judá. Mas percebe que quando Deus tem chamada específica, diferente, o lugar que você está não interfere naquilo que Deus vai fazer ao teu respeito. Percebe que Deus está abrindo os céus dentro da Babilônia. É Deus dizendo para mim e para você, quando chega o tempo de eu cumprir promessa, o que pouco importa é o lugar que você está. Eita. O lugar que você está vivendo não anula a promessa que está sobre a tua cabeça de se concretizar. Ele está dentro da Babilônia, ele não quer estar ali, mas ele está. E outra coisa, ele está não aonde ele quer, mas aonde Deus quer. E é por isso que ele vive a promessa, porque ele não está pisando aonde ele quer, mas ele está no lugar que Deus quer. Ele queria estar em Judá, mas ele está dentro da Babilônia. E ele só vive a promessa porque está no centro da vontade de Deus. Impossível será para mim e para você viver as promessas se não estiver na direção. Ezequiel está onde Deus quer que ele esteja. E quando ele está ali, os céus se abriram todos. Ele está no meio dos cativos. Quem são os cativos? São pessoas que olhavam para ele e diziam, esse não é o filho do sacerdote? Ele não ia ser sacerdote? Tá igual a gente aqui. Aquela coisa que disseram para você, tu não é crente. Por quê? Por quê? Teu marido foi embora? Por quê? Tu tá sofrendo? Por quê? Tu tá dependendo? Por quê?
Pois o momento da luta é o momento que Satanás sempre levanta pessoas, não de fora, de dentro, para olhar e dizer: ué, cadê Deus? E é esse tipo de gente que está olhando para ele e não é o sacerdote? Está vivendo igual escravo? Cadê a promessa? Só que quando Deus abriu os céus, é Deus se revelando para o profeta. É o chamado do profeta se cumprindo. Só que ele está no meio dos cativos. Só que só consegue ver o céu aberto quem tem promessa. Os céus não se abriu somente onde Ezequiel está sozinho. Ele não está sozinho, ele está junto com pelo menos 10 mil cativos. Mas percebe que ele vê o que os outros não vê. Pregador, por que eu passo por aquilo que ninguém passa? Porque Deus vai mostrar para você. Você não foi chamado para ser qualquer um ou ser igual a todo mundo. Você vai passar por coisas que ninguém passa. Mas Deus vai revelar para você. Já pegou para dar glória? O que não revela para ninguém. Ele está no meio dos cativos. Os céus se abrem no meio deles. Mas só Ezequiel vê. E por que só Ezequiel vê? Porque enquanto está todo mundo olhando para a prova, para o momento de luta, da dificuldade, o profeta está no meio dos cativos. Mas para ele ver, ele teve que tirar o olhar da prova. Porque é impossível ver ou ver a revelação, aquilo que Deus tem para nós, se nós estamos focados na porta que se fechou, no relacionamento que deu errado. Não dá para ver o céu do lado de dentro. Então, para Ezequiel ver os céus abertos, ele teve que, no meio da dificuldade, eu quero que tu pega, é revelação textual, no meio da prova, é ano de luta, é ano de sofrimento, é a pior fase, mas ele teve que fazer, sabe o quê? Barbosa, ele teve que, no meio da dificuldade, levantar a cabeça. O convite que Deus tem para você, eu não vim dizer que está tudo bem. Eu vim dizer que o convite que o céu tem para você é: o momento é de prova, mas levanta a cabeça. O momento é de luta, mas levanta a cabeça. O momento é de sofrimento, mas levanta a cabeça. O momento é de deserto, mas levanta a cabeça. Olha para cá, são poucos que conseguem ver Deus em meio à dificuldade. Por quê? Porque são poucos que conseguem levantar a cabeça no meio da prova. Eu quero aqui ser temático, trazendo o que o salmista diz no 121, que todo mundo já decorou. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Tu lembra de Isaías? No pior momento, Uzias morreu. Ele está dentro do templo. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que tu viu? O ano é de prova. Mas ele levantou a sua cabeça. Não sei qual é a fase que você está vivendo, mas só vai conseguir ver Deus quem resolveu, no meio da prova, levantar a cabeça. Tu não pode mais continuar vivendo como uma derrotada por causa daquilo que não deu certo. Tu não pode mais ficar vivendo como um patinho feio por causa da porta que se fechou. Olha para cá. Tem um Deus em meio a essa prova que você está enfrentando. Tem um Deus, tu pegou? Tem um Deus em meio à adversidade que você está enfrentando. Agora, são poucos que conseguem levantar a cabeça e ver o norte, o céu do lado de dentro. Ezequiel está no meio de todo mundo, mas ele resolve ver o que ninguém vê. Ele olha para cima, Deus abriu os céus. Falar de Deus abrir os céus é forte, Danilo. Por que é forte, Cássia? Por que é forte, minha irmã Nalva? Deus abriu o céu. Porque você reparou que é o pior momento da vida do profeta. O que tem a ver no pior momento é o momento que as pessoas não querem se associar a nós. No pior momento é o momento que as pessoas somem da nossa vida. É o momento que quem jura amor, I love you, vai embora. Mas percebe que no pior momento, enquanto todo mundo sai, todo mundo te deixa, todos te abandonam, é nesse momento que o céu está se revelando. É como se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, sabe essa fase que você quer apagar? Essa fase você precisa viver. Olha para cá.
Sabe essa fase que você está vivendo, que você diz, eu não quero mais viver? É necessário. Porque a fase que nós queremos deletar, apagar, é a fase que revela Deus. Eu vou repetir, vai ser através dessa prova que o céu vai se revelar. Através desse momento que você não quer viver, que os céus vai se revelar. Através dessa dor que o céu se revela. Através desse momento de dificuldade que o céu vai se revelar. Quando Deus abriu o céu, é Deus dizendo, Ezequiel, o momento é de prova. Alguém te deixou, alguém te abandonou, alguém sumiu da tua vida, alguém te deixou. Mas às vezes é necessário algumas pessoas sair para a glória se revelar. É por isso que Deus permite a gente passar por momentos de dificuldade, não para nos matar, mas para Deus tirar algumas pessoas da nossa mesa. Gente que tem cara de amigo, mas na hora da prova vai embora porque é falso. Gente que diz que está junto, mas na verdade só está por causa do interesse próprio, daquilo que você pode dar, aquilo que você pode oferecer, aquilo que você pode beneficiar eles. Quem são? São os verdadeiros sanguessuga, são os verdadeiros amigos que são só amigos quando você tem para dar. Então percebe que Deus permite a gente passar por momentos que a gente não quer, para que nesses momentos essas pessoas saiam da nossa vida. Enquanto essas pessoas estão na nossa vida, às vezes elas impedem eu e você de se aproximar da glória, de ver o céu do lado de dentro. E Deus está dizendo, eu já estou prestes a me revelar a você. Mas antes de eu me revelar, antes de você ver o céu aberto pelo lado de dentro, primeiro eu vou tirar os falsos. Primeiro eu vou tirar os mentirosos. Primeiro eu vou tirar quem diz que ama, mas não ama. Quem diz que está junto, mas não está junto. Quem disse que soma, que quer teu bem, mas não quer teu bem. Por quê? Porque no pior momento é o momento que todo mundo vai embora. Mas quando todo mundo vai embora, a cantora já filosofou dizendo, eu sou aquele que te ouviu chorar. Quando todo mundo vai embora, a cantora já filosofou dizendo, eu sou o único que resolveu ficar. Eu não sei quem foi que saiu da tua vida no pior momento, mas quem é para estar... Eita! Aleluia! Olha para cá, alguém te deixou, o céu está aberto, ele dizendo, mas eu não te deixo. Alguém virou as costas para você, mas o céu está dizendo, eu estou aqui. Não, você não entendeu, senão tu ia dar glória. Segura isso daqui, no pior momento Deus estará lá. Na pior fase, ele estará lá. Outra cantora está filosofando um louvor que diz, Jesus é o melhor amigo. Quando todos vão embora, ele é aquele que fica. Jesus é o melhor amigo. Ezequiel está vendo os céus abertos. Só que a visão vem depois. Primeiro, o céu se abre. Depois, visão. Gente, meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir pegar o 37, não. Eu amo o capítulo 1 por causa disso. Ele olha para cima no meio da prova. Ele vê o céu aberto, outra coisa. Ele vê o céu aberto. E o texto vai dizer, e eu tive visões. Olha para cá. Aqui é o checkmate do capítulo 1. Só tem visão quem é profeta. Ou seja, Deus permitiu o que ele projetou dar errado. Para quê? Porque ele não iria viver a projeção de baixo. Quando Ezequiel viu os céus abertos, ou melhor, quando ele teve visão de Deus, era Deus dizendo, sabe por que você passou por aquilo? Sabe por que você perdeu coisas? Sabe por que eu permiti a porta fechar? Não entendeu não? Porque o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você projetou. Tem alguém para pegar essa revelação aqui com o dedinho na tela? Toda vez que Deus permite uma porta se fechar, pega. Porque se você não está entendendo por que Deus fechou a porta. Toda vez que Deus arranca o namorado, arranca aquilo que você pensa que é amigo, Deus nunca arranca sem ter algo pronto. E talvez a nossa mentalidade é Deus arrancou, mas Deus está preparando. Deus não está preparando. Toda vez que Deus arranca, Deus já tem pronto. Não, você não entendeu. Deus não está preparando. Toda vez que Deus tira, porque Ele já tem pronto. Eu vou melhorar para você da glória. O que Deus tem não está sendo preparado. Tem alguém para dar glória? Já está pronto. Deus já tem uma porta. É que tu tá chorando por causa dessa menina que quebrou seu coração, brincou com teu sentimento, e Deus está dizendo, não tem uma menina, eu tenho uma mulher de Deus para te honrar. Não, tu tá chorando por causa desse moleque que te traiu, e Deus está dizendo, eu tirei porque eu não tenho moleque, eu tenho um homem de Deus para te honrar. Eita, ai, 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 tem glória para dar, gente? Ah, meu Deus do céu.
Cadê isso? Cadê? Você não tá pegando essa mensagem? Meu Jesus do céu. Tô com vontade de profetizar aqui, mas eu tô esperando tudo. Eu tô com vontade de bradar aqui, Danilo. Cássio, eu tô com vontade de profetizar aqui. Pregador, não tô entendendo por que eu perdi tanta coisa. Ezequiel também não sabia porque ele perdeu tanta coisa. Mas quando ele teve visão, só tem visão quem é profeta. Era Deus dizendo, sabe, eita, meu Deus do céu, eu permiti você perder tanta coisa porque o que eu tenho para você é maior. Prova, dentro da bibliologia, dentro da bibliologia, quando olhamos para a Bíblia, vamos perceber que, deixa eu pregar devagar, que o sacerdote, o sonho dele era ser sacerdote, mas ele não foi sacerdote, pelo menos dentro da Bíblia. A teologia diz que ele foi sacerdote, mas a Bíblia diz que ele aponta ele como profeta. Se ele vivesse tudo que ele projetou, ele seria sacerdote. Mas como o que ele projetou desabou, ele não vai ser sacerdote. Não, ele vai ser o quê? Profeta. E dentro da Bíblia, o profeta é maior do que o sacerdote. Então Deus permitiu o que você projetou dar errado, porque o que ele tem é bem maior. Então vou profetizar, sem fazer malabarismo aqui. Deus está dizendo, eu permiti o que você projetou desabar, porque o que deu errado não é projeto. Olha para cá. O que está na tua mão que deu errado, você diz, é meu projeto que está na gaveta. Deus está dizendo, não é projeto não. Sabe por que deu errado? Porque é o rascunho. Não, você não entendeu. O projeto original está na mão de Deus. Eita! Ai. Quem está entendendo? Deixa eu profetizar. O teu projeto está na mão de Deus. Vou melhorar. O teu futuro está na mão de Deus. O teu amanhã está nas mãos de Deus. O que deu errado foi só o rascunho. O projeto está nas mãos dele. Que é isso? Ai, Jesus, eu tô me segurando aqui para não falar em línguas estranhas. O projeto, minha amiga Débora, está na mão de Deus, de Deus. Eu vou melhorar a exposição. O projeto original está nas mãos de Deus. Ei, o profeta dentro da Bíblia é maior do que o sacerdote. Deus está dizendo, o que eu tenho é maior do que aquilo que você sonhou, do que aquilo que você projetou, do que aquilo que você imaginou. Quem acredita? Chega de olhar para o retrovisor, para aquilo que perdeu, para aquilo que não deu certo. Passado bom é passado morto. Passado bom é passado esquecido. Eu vou melhorar. Tu não é museu para ficar vivendo de passado. Tu não é museu para ficar pegando as coisas do passado. Deus está dizendo, para de olhar para trás. O que eu tenho é melhor. Eita, o que eu tenho é melhor. Tá na hora de olhar para o para-brisa. Deixa, olha o que Paulo vai dizer. Deixando as coisas que ficaram, eu prossigo para o prêmio da soberania, a vocação. Eu não vou ficar olhando para quem me traiu. Por quê? Porque eu entendo. Lembra quando José ele foi vendido pelos irmãos? Lá na frente, José não ficou olhando para trás. José sabia. Eu só cheguei aqui por causa do mal que me fizeram lá atrás. Deixa quem falou mal para trás. Deixa quem perseguiu para trás. Deixa quem caluniou para trás. Ah, meu Deus do céu. Porque o que Deus tem para você é maior. Aleluia. Há uma promessa sobre a tua vida. O que Deus tem é maior. O que Deus tem é maior. E eu vou para o versículo que já está na tua cabeça. Segundo 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. As coisas que os olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para você. É que a gente tem mania de chorar pelo leite derramado. É que a gente tem mania de ficar olhando para ficar focado na perca. Ei, você lembra quando Saul, as jumentas se perderam? Foi necessário algumas coisas ser retirado da vida de Saul. Por quê? Estou falando de coisas que ficou para trás. Porque Saul, quando as jumentas se perderam, ele teve que avançar. E quando ele avançou, ele comeu a coxa do sacrifício, ele recebeu azeite na cabeça e ele recebeu o trono. Sabe por que ele recebeu essas três coisas? Ele foi rei, comeu a coxa do sacrifício e recebeu azeite na cabeça, porque teve coisas que teve que ficar para trás. Às vezes tem coisas que precisa sair da nossa vida para nossa vida andar.
Pega, às vezes tem pessoas que precisam sair da tua vida para a tua vida andar. Às vezes tem coisas que precisa ficar lá atrás, porque tem gente que parece que só puxa para trás. Tem gente que parece que só te atrasa. Tem coisas que parece que te impede de avançar. Então Deus está dizendo, chega de olhar para trás. O que eu tenho é melhor. O que eu tenho é maior. Tu lembra quando Abraão fechou as portas da casa dele para Agar? Foi necessário algumas portas se fechar, a água do odre acabar, para Agar experimentar aquilo que parecia que era morte. Ela experimentou uma fonte no deserto. Deus está dizendo, para de chorar por causa do odre de Abraão que secou. É necessário o odre secar para você experimentar o que Deus tem. Até porque o que o homem dá acaba, tem data de validade, tem prazo de validade. Agora quem toma da fonte, agora aquilo que Deus dá é eterno. Deus está dizendo, o que eu tenho para você não é perecível. Não. É maior, é maior, é maior, é maior. O que Deus tem sempre é maior do que aquilo que Ele tira. O que Deus tem sempre é melhor do que aquilo que Ele arranca. E olha aqui, pra gente encerrar, meu Deus do céu, vou ter que entrar no 37. Eita! Pra gente encerrar, eu amo o capítulo 1, por isso que eu fiquei preso no capítulo 1. Olha, a proposta do capítulo 1 me segura. Olha que interessante isso daqui. Quando Deus deu visão, só tem visão quem é profeta. Só tem visão quem é profeta. Então, quando ele teve visão, Deus está dizendo, filho, você vai ser não sacerdote, você vai ser profeta. Qual é a diferença? O profeta, ele pega as coisas que são de baixo, eu tenho um vídeo falando sobre isso, ele leva para cima. O profeta pega de baixo, da boca do povo. Se desse certo, Ezequiel viveria das coisas de baixo. E o sacerdote pega de baixo e leva para Deus, coisas de baixo. E o profeta? O profeta é maior. Porque o profeta é maior. Enquanto o sacerdote pega de baixo, o profeta pegou? Enquanto o sacerdote pega aqui, o profeta pega daqui. É Deus dizendo, se o seu sonho desse certo, você viveria das coisas de baixo. Mas foi necessário que você projetou desabar para você viver das coisas de cima. Tem alguém entendendo? O teu sonho talvez era ser jogador de futebol, era ser advogado, era ser juiz. Aí o céu vem na contramão dizendo, vai ser profeta, profeta, profeta. Cadê os profetas me ouvindo, as profetisas me ouvindo? Vai ser profeta, 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 profeta. Capítulo 1, vamos encerrar o capítulo 1, senão a gente não entra no 37. Capítulo 1, Deus deu a visão, depois da visão, Deus dá o que para ele? Vem a visão, depois veio a palavra, depois da palavra tem uma outra visão que ele vai ver. O que ele vê no capítulo 1 é o trono móvel de Deus na terra. Ele está vendo uma carruagem. Na carruagem tem, faz tempo que eu preguei, tem primeiro, ele vai ver um vento, depois do vento ele vê a nuvem, depois dentro da nuvem ele vê o fogo, só vai olhar lá o fogo, porque primeiro ele vê o vento é a manifestação do Espírito Santo. Deus vai se manifestar. Depois ele vai ver o que? A nuvem, porque a nuvem, toda vez que a glória descia, é só olhar para o Êxodo, primeiro aparecia a nuvem. Como que a glória aparecia? Dentro da nuvem. Lê lá Êxodo capítulo 19, versículo 18, quando Deus se manifestava. Quando a glória se manifestava, Miriam falou mal de Moisés, Deus descia dentro de uma nuvem, a glória aparecia em cima de uma nuvem e descia na tampa chamada propiciação, que era onde tinha 2 querubins. Então, antes da glória aparecer, primeiro a glória vinha na nuvem. Então é por isso que Ezequiel sente um vento, depois do vento ele vê a nuvem, depois da nuvem ele vê o brilho, o fogo, e depois do fogo ele vai ver o ser vivente, e você conhece rosto de águia, rosto de touro, rosto de leão, rosto de homem. Depois ele vê as rodas, nas rodas tinha um espírito, mas ele vê em cima do ser vivente, ele vai ver um firmamento. No firmamento ele vê um trono, um trono, ele vê depois do firmamento, em cima do trono, ele vê alguém que está sentado, só que ele vai ver esse que está sentado, ele não consegue ver o rosto porque a semelhança é de uma pedra safira. O texto, quando vai falar de rosto de Deus, fala de glória, pedra safira, outros tipos de pedras que aparecem, jaspe,
reverenciando a glória de Deus. Depois que ele vê a glória, ele vê o firmamento, ele vê um arco. O arco simboliza o quê? O arco simboliza que aliança, mas também simboliza que Deus nunca perdeu guerra, que Deus nunca perdeu batalha. O que Deus está mostrando pelo capítulo 1, no capítulo 2 ele cai, mas vamos aqui encerrar aqui, rápido. O capítulo 1, Deus está mostrando para ele o chamado. E quem vai ser? Profeta. Deus está mostrando coisas simbólicas para falar de coisas espiritual. Por isso, Ezequiel é conhecido como o profeta visionário. Deus vai usar coisas comuns, simbólicas, com um sentido de falar de coisas espiritual. A pedra, o pau, o tijolo, o metal, o bronze. Deus vai usar coisas simbólicas. Amém?